Podemos sentar nesse momento. Como ter esperança em um tempo de sofrimento? Apocalipse capítulo 21, verso de número 5, projetado, todos lendo comigo bem alto. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Foi um bom ensaio para a leitura da palavra de Deus, mas agora a gente vai fazer, já que ensaiado de uma forma mais bonita, usando a referência. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21, 5. O mundo do primeiro século era um mundo sofrido. Eu não sei se você está assistindo a série que está dando no History Channel sobre a Bíblia, mas se você viu na semana passada, ele falava um pouquinho, a série falava um pouquinho sobre o primeiro século, sobre o jugo de Roma. Interessante a afirmação que eles falaram que na época que Jesus nasceu, não no dia, mas na época que Jesus nasceu, mais de 2.000 pessoas foram crucificadas na Galileia. O reino, o mundo naquela época era um mundo sofrido. Roma reinava através de força e intimidação. A Pax Romana, que todo mundo fala, a paz romana, era uma paz que só havia se alguém ou se uma nação não desafiasse o domínio de Roma. Se desafiasse, não havia paz. A Roma antiga era um universo onde o homem tinha valor, a mulher não tinha valor nenhum, era comum naquela época, no mundo político, na sociedade, na família. O homem exercia um papel de poder e autoridade absoluta. O homem decidia quem vivia e quem não ia viver. Crianças morriam todos os dias. Há uma estatística que eu estava lendo essa semana que 25% das crianças morriam no primeiro ano de vida e metade morria antes da idade de 10 anos. A imoralidade no mundo de Roma era comum: homossexualismo, destruição da família, bebida, orgia. E como vimos também, os cristãos e judeus eram perseguidos por guardar a fé, não confessar o imperador como Deus e o Senhor. E o livro de Apocalipse, então, foi escrito com esse pano de fundo, para trazer esperança para um povo. Mas a esperança era para que povo, gente? Para o povo de Deus. O povo de Deus eram aqueles que não dobrariam ou que não dobraram o seu joelho ao César, que não comprometeram com os princípios de Deus. Este povo é chamado de vitorioso no livro de Apocalipse. O livro usa vários símbolos para o povo de Deus. Eles têm vestes brancas, um símbolo de salvação. Eles têm ramos e palmas nas suas mãos, símbolos de vitória. Eles têm a marca do Cordeiro nas suas testas, símbolo de proteção e possessão de Deus. E eles são descritos como uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, um símbolo da universalidade da Igreja de Deus. E durante 7 semanas nós estamos estudando esse livro, desde o início de fevereiro, e hoje terminamos, e no domingo que vem celebramos a Páscoa. Nós temos falado sobre esse lindo livro de Apocalipse. Nos pequenos grupos dessa semana, e eu espero que você tenha tido a oportunidade de participar e tenha escolhido participar, mas quem participou, nós tivemos um manual fabuloso que trouxe informações extras. E no meu pequeno grupo essa semana, nós fizemos a pergunta, e a pergunta para esta semana era: de que forma o livro de Apocalipse se tornou diferente para você depois dessa série? O que você viu diferente que você nunca tinha visto antes? Ou que se tornou mais claro para você? E de várias respostas, 1 ou 2 ficaram na minha mente no nosso grupo. Uma foi que esse livro é uma revelação de Jesus. Isso ficou bem claro nessa série, que o livro não é uma revelação do anticristo, não é uma revelação do fim, não é nem mesmo um livro escatológico, mas é um livro cristológico. Ele fala de quem Cristo é. A segunda coisa que ficou bem clara no pequeno grupo que eles falaram, e eu acho que vale a pena mencionar, é que é um livro positivo.
Algumas pessoas que estudaram conosco no pequeno grupo e que estiveram presentes nos cultos, notaram que esse livro é um livro bem positivo, tanto é que nós estamos falando de esperança, é uma mensagem positiva, não é um livro de destruição, não é um livro de guerra, não é um livro só de julgamento, embora tudo isso faz parte da mensagem do livro, mas é um livro positivo, é um livro de esperança. Há um paralelo com os eventos deste livro com os nossos dias. De forma diferente, nós também vivemos num mundo sofrido, num mundo difícil, num mundo perseguido. Aqui nos Estados Unidos nós somos protegidos disso, mas entenda e creia no que eu estou falando, em alguma parte do mundo há alguém sofrendo. Aliás, a maior parte do mundo hoje sofre, com guerras, com epidemias, com AIDS, com doenças. A guerra na Síria está matando várias pessoas e agora descobriu que o ditador sírio está usando armas químicas contra o seu próprio povo. A história da Palestina, o presidente Obama esteve lá essa semana e não há paz entre judeus e palestinos. Há um problema grande acontecendo na África. A Coreia do Norte é uma grande ameaça. O Irã continua sendo uma ameaça. A economia do mundo está cada vez pior. Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Europa. E é importantíssimo a gente estar sempre ligado ao que está acontecendo na Europa. Uma pequena ilha, a ilha de Chipre, está passando por um problema tremendo. Se arrebenta Chipre. São como pecinhas de quebra-cabeça. Se um cai, todo mundo cai junto, irmãos. Então você está vendo a economia da Europa terrível. Eu tenho estado em contato com o pastor Jorge Humberto e ele tem me falado a respeito da economia da Europa. Eu estou falando com o pastor Paulo, que é um dos nossos missionários no Porto, e ele fala sobre a economia da Europa, a dificuldade que está acontecendo ali. E nós estamos numa utopia aqui na América, vendo o mercado de bolsas subindo e achando que está tudo bem. Isso é uma utopia pura. O país está devendo trilhões de dólares e essa dívida aumenta. O Senado não consegue passar um orçamento, a Casa não consegue passar um orçamento. Isso é uma bola de neve que vai explodir. Nós estamos vivendo num mundo sofrido. Ontem eu passei o dia com o Peter, nós tivemos um tempo agradável, eu e ele, e terminamos comendo uma salada juntos, e a gente estava conversando, e o Peter falava comigo a respeito do aborto. E ele começou a chorar, e depois ele me pediu: pastor, me desculpe por ter chorado. Eu disse: não tem problema, Peter, porque ele disse assim: eu não posso pensar. E ele me falava a respeito das estatísticas de aborto na América, que cada minuto 2 crianças são abortadas. Milhares de crianças têm morrido desde o ano de 1973. A redefinição do casamento está cada vez pior, irmãos. A perseguição, ela continua. E nós estamos vivendo de um mundo sofrido. Então, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem atual para nós. Agora, eu não falei por muito sobre isso, mas hoje eu preciso de falar, porque a gente está concluindo. E eu não seria uma pessoa que está ensinando o livro de Apocalipse se eu negligenciasse algo que eu não mencionei nessas 7 semanas. E eu preciso que você me acompanhe com isso. Deixa eu mostrar para vocês 3 versículos importantes logo no início do livro. O primeiro versículo é Apocalipse capítulo 1, verso de número 1. É assim que o livro abre. Porque eu quero mostrar para vocês 2 perspectivas no livro de Apocalipse. Diz o capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Há 2 perspectivas de Apocalipse no contexto de tempo. É o presente e o futuro. Diga comigo, presente e futuro. Eu quero que você guarde isso, por isso que eu pedi para você repetir. Ou seja, alguns eventos no livro de Apocalipse aconteceriam no presente, ou seja, nos dias de João. Agora, claramente, alguns acontecimentos aconteceriam num futuro. Olha o que diz: as coisas que em breve há de acontecer. Claramente o livro abre falando de coisas que iam acontecer num futuro breve. Breve quando? Nos dias de João seria breve, ou seja, um futuro perto dele, talvez alguns anos após a morte de João, os primeiros anos depois da vida de João. Mas claramente alguns eventos aconteceriam num tempo do fim, num futuro longe de João, possivelmente nos dias que nós estamos vivendo. Olha o que diz o capítulo 1, verso de número 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão, futuro. Note que o Cristo ressurreto diz para João para escrever 3 coisas. 2 aconteciam no presente de João, e uma aconteceria no futuro
futuro de João. Diz assim: escreva as coisas que você viu, depois tanto as presentes como as que acontecerão. Algumas pessoas acham que essa é a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que viu, capítulo 1, as coisas que diz aqui presentes, seria o capítulo 2 e 3, as igrejas, e as coisas que hão de acontecer ou acontecerão, os capítulos 4 até o capítulo 22, assuntos futuros. Mas o mais importante a gente entender é que está falando de coisas presentes e coisas futuras. Agora, o versículo talvez mais importante nessa introdução é o capítulo 4, verso de número 1. Leia comigo, por favor, todos juntos. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa foi a mensagem que o pastor Max pregou no terceira semana, capítulos 4 e capítulo 5, que começa com essa frase: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A gente tem que dar uma parada e fazer uma pergunta clara aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que, novamente, é uma referência de coisas futuras. Vou mostrar a você, João, o que vai acontecer depois dessas coisas, lá na frente. Então, presente e futuro. A segunda coisa importante é perguntar: que coisas são essas? Olha o que diz: lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aí a gente tem que olhar o contexto. Capítulo 4, o contexto seria os capítulos 1, 2 e 3. Então, o contexto de 4 é o capítulo 2 e 3. Jesus fala assim: suba para cá, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Então, você pensa assim, que essas coisas se referem a acontecimentos no capítulo 2 e 3. E algumas pessoas, olhando, diz assim: capítulo 2 e 3 fala de igrejas. Então, essas coisas é depois desse período das igrejas. Por que a gente pensa isso? Porque há alguma coisa interessante que acontece em Apocalipse que eu tenho que mencionar para vocês. Apocalipse tem 22 capítulos. Nos primeiros 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3, a palavra eclesia, que é traduzido igreja, aparece 18 vezes. 18 vezes a palavra igreja aparece, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 4 não aparece nenhum, 5 nenhum, 6 nenhum, 7 nenhum, até o capítulo 22 a palavra igreja não aparece nenhuma vez. Só vai aparecer no final, no capítulo 22. 18 vezes nos capítulos 1, 2 e 3, não aparece mais a palavra igreja e depois só aparece no capítulo 22. Aí você coça a cabeça e fala: o que está acontecendo aqui? Existe uma outra coisa interessante demais. Esse versículo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aparece 7 vezes nos capítulos 2 e 3, uma para cada igreja. Diga comigo esse versículo juntos, porque a gente vai repetir ele mais tarde. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes aparece? 7 vezes. Aí depois só aparece uma vez durante o período de julgamento, mas cortando alguma coisa. Capítulo 13, verso 9 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Qual é a diferença, irmãos? Omissão de 2 coisas: igreja e do Espírito. Aqui diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá no meio do julgamento: aquele que tem ouvidos, ouça. Aí as pessoas dizem o seguinte: então é possível que esse versículo que diz assim: sobe para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, está se referindo a alguma coisa que aconteceu para que a igreja não esteja mais presente nesse período. Essas coisas, então, acabou o templo da igreja e vai acontecer algumas coisas e no futuro. E existe uma promessa muito interessante na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, que a gente já vai ver. E essa promessa, ela é importante. Mas existe uma doutrina que os teólogos chamam de arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento da igreja não está no livro de Apocalipse. E também, na verdade, essa palavra arrebatamento como um termo teológico não faz parte do texto bíblico. Ela é tirada de um ensinamento de Paulo em 1 Tessalonicenses, que eu tenho aí para vocês. 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está falando de um assunto que a gente falou na semana passada, da volta de Jesus, que as criancinhas naquele vídeo falou, ele prometeu que vai voltar, então num versículo ele diz, o próprio Senhor voltará. Aí o verso 17 assim: depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados, daí que sai a ideia do arrebatamento da igreja. Com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, há uma doutrina que foi criada que a igreja será arrebatada, não só por esse versículo. Por exemplo, Jesus diz assim, olha, vão estar duas no campo, um será deixado, outro será levado. Duas vão estar dormindo, um será deixado, outro será levado. Então, há uma doutrina bíblica que diz que um dia, na volta de Jesus, o povo dele será arrebatado, tirado da terra. A pergunta é, quando é que o povo de Deus será arrebatado? Que o povo de Deus será arrebatado é bíblico. Todo mundo sabe porque a Bíblia diz isso. Nós não sabemos detalhes, mas nós sabemos que vai acontecer. A pergunta é, quando isso vai acontecer? Então as pessoas olham esse versículo assim, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então as pessoas dizem assim, como a palavra igreja não aparece mais a partir do capítulo 4, como o versículo diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, já é diferente a partir do capítulo 4, então a ideia é que o arrebatamento se dá antes desse período de julgamento que a gente tem estudado aqui. Isso é chamado o arrebatamento da igreja. A promessa que eu falei para vocês em Apocalipse 3:10 é uma promessa interessante, porque a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, ou a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, por causa de tudo isso, algumas pessoas creem o seguinte: então a igreja será arrebatada antes desse período de julgamento. Pastor Fernando, o que o senhor crê? Na verdade, eu oro que seja antes, mas pode ser que seja depois. O versículo não está dizendo que Deus vai tirar, diz que Deus vai guardar a igreja. E a verdade é que existem passagens na Bíblia, muitas passagens, que parecem indicar que a igreja sobe antes. Mas existem algumas passagens na Bíblia, que parecem indicar que a igreja subirá somente na volta de Jesus, que se dará no final desse tempo de julgamento. Volte novamente no versículo, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Já vimos essas coisas, mas o que deve acontecer? Quais são as coisas que devem acontecer? Então o livro de Apocalipse fala sobre esse tempo de julgamento, que na mensagem número 4, eu quero voltar para vocês lá atrás, nós claramente mostramos para vocês que a Bíblia profetizava dessas passagens. E agora, com base de tudo que vocês sabem, esses versículos fazem mais sentido. Olha Daniel capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: naquele dia, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Então, está dizendo o seguinte: todo mundo passa por tribulação, irmãos. Nós estamos vivendo em tempo de sofrimento. Mas Daniel diz o seguinte: haverá um tempo que a tribulação será diferente do que toda outra que jamais existiu, até mesmo na época de Roma. Lembra que João está vivendo na época de Roma. Ele disse, mas vai ter um tempo em que vai ser tribulação pior. Mas Deus vai guardar o seu povo. Aí você tem aquela passagem em Jeremias 3 que nós vimos também. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia? Olha aí, como será terrível aquele dia, sem comparação. Ou seja, são dias únicos, terríveis. Será tempo de angústia para Jacó. Jacó fala de Israel, mas ele será salvo. E aí nós temos as palavras de Jesus em Mateus 24. Jesus disse em Mateus 24, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Preste atenção nas palavras de Jesus. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino
reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é só o início de dores. Uau! Então vai ter um tempo terrível. Como serão o quê? Terríveis aqueles dias. Então é coisa diferente do que a gente jamais experimentou. Porque haverá então grande tribulação. É daí que tem o título, grande. Haverá grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mas Jesus dá alguma informação para nós nesse período. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de Israel, eleito sempre é Israel, Deus vai manter esse tempo curto. Então preste atenção. O livro de Apocalipse ensina uma coisa que eu não falei nessas 7 semanas, que é a grande tribulação. E a grande tribulação é um período de julgamento terrível, que nunca houve na terra e jamais haverá. E Jesus diz assim, esse tempo é um tempo curto, não pode ser muito longo, senão ninguém aguenta. Eu falei para vocês que o livro de Apocalipse não deve ser interpretado de forma literal, e que os números lá não são literais. Então 1000 anos significa um tempo longo, não necessariamente 1000 anos literalmente. Mas na grande tribulação, eu creio que o tempo bíblico para a grande tribulação é literal de 7 anos. Por que eu creio isso? Não por causa de Apocalipse, mas por causa de uma profecia específica do livro de Daniel. O livro de Daniel, de todo o livro da Bíblia, para quem gosta de ler a Bíblia, de todo o livro da Bíblia, Daniel é o livro mais específico da Bíblia, ele é exato. Quando ele fala uma coisa, acontece. Daniel foi escrito no momento em que o povo de Israel estava no exílio, o povo estava distante da terra, eles estavam lá na Babilônia, e Daniel interpreta sonhos e tem visões. E Daniel fala claramente de 4 reinos, 4 impérios, antes deles existirem. Ele estava no Império Babilônico, que já existia, mas ele vê o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Daniel viveu mais ou menos no 4º, 3º século antes de Cristo, mas ele vê coisas que vão acontecer lá no tempo de Cristo. Ele tem uma visão tremenda, e ele fala com exatidão essas visões. Aí Daniel fala assim, Senhor, e o meu povo? Nós estamos no exílio, o que vai acontecer com a gente? E Deus diz para ele assim, Daniel, em 70 anos vocês vão voltar, 70 anos exatos, e isso é exato. Ano 606 antes de Cristo é o primeiro exílio. Ano 536 antes de Cristo eles voltam à terra através da ordem de Ciro, o grande imperador persa. Aí ele diz assim, mas Senhor, e mais? Aí Deus fala assim, deixa eu te dar o que Deus determinou. E a nação de Israel, irmãos, eles não são especiais. Eles não são, aliás, você está lendo em Deuteronômio, quando acabamos de ler Deuteronômio, quem está lendo ainda atrasado, já estamos em Josué, a leitura já está em Josué, mas em Deuteronômio Deus fala assim para eles, olha, vocês não foram escolhidos porque são especiais, eu escolhi por soberania. Então Deus escolhe Israel como relógio de Deus. Então quando Obama vai a Israel, é importante, presta atenção no que ele falou, presta atenção no que aconteceu lá. E Deus fala em Daniel capítulo 9, uma profecia exata chamada das 70 semanas de Daniel. E é isso que diz a profecia. Daniel capítulo 9, está ali essa antiga profecia para vocês. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, a palavra ungido é a palavra Messias, ou Cristo, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída, ou seja, a cidade de Jerusalém será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Isso aconteceu exatamente. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, será tirado, o Messias vai morrer, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. E com muitos, ele, o príncipe que virá, fará uma aliança que durará 1 semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe estava destinado. Então, o que nós vemos em Daniel, continua no livro de Apocalipse. Bom, o que significa essa profecia?
Bem, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, haveriam 7 setes. Nós entendemos que cada semana são um dia, cada dia representa um ano, é exato, 49 anos. Então o que acontece? São 49 anos da ordem da reconstrução do templo de Jerusalém até a reconstrução que se dá nos dias de Neemias. Então, por volta dos anos 444 a.C. até o ano 395, 93 mais ou menos, você tem a reconstrução da cidade de Jerusalém. Exatamente, 49 anos depois do decreto, não dos muros, da cidade. E aí diz o seguinte: e depois das 62 semanas, ou seja, 69 semanas, o ungido virá, o Messias virá. Hoje, no calendário cristão, se comemora o dia de Ramos. O que significa dia de Ramos? O dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho, e o povo gritou: Hosana, Hosana, Hosana. E aqui está o que toda essa mensagem tem a ver com esse dia. Porque 483 anos, considerando o fato dos anos bissextos, nós encontramos que desde o decreto, lembra aí, o decreto de construir Jerusalém, 49 anos, Jerusalém é reconstruída, vai se passar mais anos, quando completar 483 anos, o Messias virá e será retirado. Note que diz a profecia que o Messias será morto. No papel, usando a matemática, olhando o calendário, se você vê o dia do decreto, nós temos informação sobre isso, o dia do decreto para reconstruir Jerusalém, usando os anos bissextos. Quando eu digo ano bissexto, porque você tem que tirar os dias dos anos bissexto, a cada 400 anos não é um ano bissexto, entre o ano menos 1 antes de Cristo até o ano 1 depois de Cristo, a diferença não são 2 anos, somente 1 ano. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o cumprimento se deu no dia exato em que Jesus entrou em Jerusalém. No dia em que Jesus entrou em Jerusalém, era o cumprimento da profecia de Daniel, 483 anos. É por isso, irmãos, que o povo gritava Hosana, Hosana. É por isso que ele entrou no jumento, porque o povo sabia que era o cumprimento da profecia. E por que o mesmo povo que gritou Hosana, Hosana, é o mesmo povo que na sexta-feira diz crucificam, crucificam? Porque eles estavam decepcionados. Foi essa a razão porque Judas o trai. Essa a razão porque Pedro nega. Essa é a razão porque os discípulos estão decepcionados. Porque todos esperavam que ele entrasse em Jerusalém, sentasse no trono e tirasse do jugo romano. E Jesus não fez isso. Ele entrou no templo, limpou o templo e disse: agora eu vou morrer. E eles disseram: como é que pode ser isso? E eles ficaram decepcionados. Mas o cumprimento da profecia se deu exatamente no primeiro domingo de Ramos. Aí a profecia diz que há um interlúdio entre a 69ª semana e a 70ª semana. Entre a semana 69 e a semana 70 há um interlúdio. Então vamos dizer que aqui é o cumprimento da 69ª semana. 483 anos depois, lá atrás o decreto saiu, Jerusalém foi reconstruída, o Messias veio, o Messias foi tirado, e a passagem diz assim: o povo, olha a passagem aí, diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos. Isso aconteceu no ano 70, general Tito, que mais tarde se tornou um imperador romano. O povo do governante que virá, falando de algo futuro, o fim virá como inundação. Então, depois desse evento que é a morte e ressurreição de Jesus, existe um outro evento que a gente viu lá na semana passada, que é a volta de Jesus. Nós temos então um interlúdio, e esse é o tempo da igreja, a era da graça, é a época que o evangelho é pregado. E aí quando o relógio de Deus diz assim: o tempo da graça acabou, Jesus falou isso, ele disse: até que o tempo do gentio se termine. Então nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo dos gentios, está quase terminando. Eu creio, irmãos, que nós estamos no finalzinho dos últimos dias. Quando é que começou os últimos dias, pastor? Porque algumas pessoas falam assim, mas lá diz assim, Pedro disse que nos últimos dias, dia de Pentecostes,
Se lá era o último dia, nós estamos aonde? Olha, os últimos dias começam exatamente no dia de Pentecoste, no dia que a igreja é estabelecida. E os últimos dias termina exatamente quando Deus diz assim: o tempo dos gentios acabou. Se é com o arrebatamento da igreja ou não, eu não sei. É possível que seja. Mas alguma coisa acontece e o tempo dos gentios acaba. Possivelmente, eu ainda penso que isso é o crer. Eu creio que a igreja é arrebatada e começa esse tempo. Mas aí começa um período chamado na terra de grande tribulação. E essa grande tribulação, ela é dividida em duas partes. São 7 anos específicos, literais. Porque só falta uma semana, 7. 7 anos divididos em duas partes. No livro de Apocalipse nós vamos encontrar várias vezes esses dois termos, 1260 dias, que usando o calendário lunar de 360 dias são 3 anos e meio. Outro termo que a gente encontra em Apocalipse é tempo, tempos e metade de tempo, 3 anos e meio. Por que usa essa divisão dos 7 anos? Porque a profecia de Daniel diz assim, que o povo do príncipe que há de vir virá e ele fará um concerto com muitos. E na metade da semana ele quebra o concerto. Eu não tenho falado sobre isso, mas eu preciso de falar agora que existe uma trindade maligna, terrível, no livro de Apocalipse. A gente mencionou por alto, mas ao dragão, ao anticristo e ao falso profeta. E o dragão é a força satânica por trás de tudo. Mas o anticristo e o falso profeta serão 2 personagens humanos que serão endemoniados, terão um poder dado pelo dragão. A primeira besta, o anticristo, será um líder religioso, um líder político e econômico. Então esse líder, ele trará paz na terra, uma paz falsa que durará pouco tempo, mas ele trará. Jesus fala deles dizendo assim, olha, eu vim no meu próprio nome, vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome, vocês o receberão. Significa que os judeus vão receber como o Cristo deles. Porque ele vai fazer em pouco tempo o que Jesus não fez. Trazer paz para eles. Então, olhando no dia de hoje, essa briga entre palestinos e judeus, a ideia que o judeu tem o desejo de reconstruir o seu templo, é possível que esse líder vai fazer essa paz entre palestinos e judeus. Então toda vez que eu vejo alguém querendo fazer paz, eu já fico de antena ligada. Ele vai trazer paz, ele vai resolver os problemas do mundo econômico. O sinal da besta tem a ver com algum sistema econômico importante que é contrário às coisas de Deus. E existe um falso profeta que é um líder religioso. Não, ele não é o Papa. Não, ele não é um líder muçulmano, um imã qualquer, não. É um líder religioso que vai ter o poder de todas as religiões do mundo, que vai trazer uma unificação através de tolerância, e ele vai dar poder religioso em cima dessa besta. Então haverá esse grupo. E a Bíblia diz então que no meio da semana, ou seja, no meio desse período, ele então se levanta e diz assim, olha, agora eu quero adoração. E aí os judeus não vão querer adorar. E aí, a última parte dessa grande tribulação será terrível. É aquilo que Jesus falou. Nunca houve igual a ela. Então, os 7 anos já vai ser terrível. Para todas as pessoas que não aceitarem a liderança dessa trindade. Mas para todo mundo, será somente 3 anos e meio de grande julgamento. Que a gente tem visto nos selos, nas trombetas e nas taças da ira de Deus. Pastor Fernando, essa é a mensagem principal do livro? Não, não é a mensagem principal do livro. Mas eu preciso de colocar ela para vocês, para que vocês possam entender que isso faz parte de alguma coisa importante no livro de Apocalipse. Mas o que nós encontramos é uma mensagem de esperança. Assim, no meio de tudo isso, Deus está falando assim, eu vou guardar o meu povo. Eu quero que o povo se arrependa. Preste atenção, ao concluir o livro de Apocalipse, a mensagem é, o julgamento vai vir, não deixa ninguém te enganar. O julgamento vai vir, haverá uma grande tribulação, mas Deus vai guardar o seu povo. Ninguém precisa de ficar com medo. Pastor Fernando, eu estou ouvindo o senhor falar tudo isso, devo sair daqui com medo? Depende de você. Se você é crente, não. Se você não é crente, saia com medo, o cabelo todo para cima, porque vai acontecer. E vai vir sobre todas as pessoas. Então, só não tem medo quem é crente, irmãos. Aí você fala assim, mas qual é a mensagem de esperança do livro de Apocalipse? A mensagem de esperança do livro de Apocalipse é que todo mundo pode escapar desse perigo.
É como eu dissesse para você assim, gente, eu fui em El Salvador, e El Salvador tem vários vulcões, né? E tem uma cidade que foi totalmente destruída por causa de um vulcão. Mas quando o vulcão entrou em erupção, as pessoas avisaram, gente, vai entrar em erupção. Aí o pessoal fica ali, vai morrer. Então, nós estamos avisando, o julgamento vai vir, o julgamento vai vir. Só perece quem quer. Deus, na verdade, não quer que ninguém pereça. Tanto é que o livro de Apocalipse termina com esse convite. Olha como é que termina o livro de Apocalipse. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Não é salvação pelas obras, não é recompensa pelas obras, é através daquilo que a gente faz. E uma das coisas principais que a gente pode fazer é confiar no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É dar a nossa vida para Ele. Aí ele diz assim, eu sou o alfa, o ômega. Jesus está falando o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, para que possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse é o convite para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que o convite é de julgamento, que a palavra é, vai haver um julgamento, há um convite para escapar do julgamento, e é de graça. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Essa foi a minha introdução. Agora eu vou entrar na minha mensagem. Como ter esperança em tempos difíceis? Baseado em tudo isso que a gente ouviu, como a gente pode ter esperança em tempos difíceis? Em poucos minutos eu quero te dar 4 coisas importantes na conclusão do nosso estudo de livro de Apocalipse. Primeiro, se você quer ter esperança em tempos difíceis, se você quer ter esperança no meio de julgamento, o livro de Apocalipse ensina 4 coisas para nós. A primeira é que você deve ter um entendimento claro de quem Jesus é. Não há escape fora de Jesus. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ninguém vai escapar a não ser por Ele. E você tem que conhecer quem Jesus é. É mentira o que dizem aí, todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Você tem que saber quem Jesus é. Quem é Jesus no livro de Apocalipse? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é todo-poderoso. Jesus é aquele que morreu e que está vivo para sempre. Jesus é o rei que está voltando. Jesus é aquele que abre os livros e desata os seus selos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como é que o livro de Apocalipse abre. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Não tenha medo de Jesus. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Se eu quero ter esperança, eu tenho que conhecer Jesus. Número 2, para ter esperança em tempo difícil, eu preciso ouvir o que o Espírito está dizendo. Não tem como ter esperança se o meu ouvido estiver fechado. 7 vezes o versículo diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito ainda está falando nas igrejas, irmãos. E o que o Espírito está falando? O Espírito está falando coisas importantes para nós. Lembra da nossa série do Espírito Santo? O Espírito Santo é o Paracleto. O Espírito Santo é aquele que guia, que fala a verdade para nós. E você tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando. De que forma o Espírito Santo fala? Ele fala através da palavra lida, ele fala através da palavra revelada e ele fala através da palavra pregada. Então, se você quer ter esperança, ouça o que o Espírito está falando. E eu não creio que essa série foi uma invenção do pastor Fernando, do pastor Max, do pastor Soares, do pastor Milson. Não. Essa série veio do trono de Deus. O Espírito Santo falou assim, igreja, eu quero que vocês ouçam o que eu estou falando para vocês.
Então toda vez que você vem para a igreja, a gente leva a sério coisa de igreja, irmãos. Alguém pergunta, o que você mexe? Eu mexo com igreja. Eu mexo com coisa de Deus. Eu estou agarrado nas coisas de Deus, como diz o goiano. Então você tem que levar a sério essas coisas, irmãos. Isso é sério para nós. Nós não fazemos uma série só por fazer. Nós estamos fazendo uma série porque o Espírito está falando para a gente. Ouça. Quando você lê a Bíblia, veja o que o Espírito está falando. A palavra revelada, a palavra pregada. Preste atenção. Porque se você quer esperança, você tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando no livro de Apocalipse. Para ter esperança no mundo sofrido, você, número 1, tem que conhecer Jesus. Número 2, você tem que ouvir o Espírito Santo. Muito importante, número 3, você tem que saber que Deus é justo, está faltando ó, e bom em todo o tempo. Quando há julgamento, a gente tende a culpar a Deus. A nossa querida irmã que está ali, Yara, perdeu seu filho. E na perda do seu filho, você poderia se levantar e se rebelar contra Deus. Deus tirou o meu filho. Se você não fosse uma cristã, uma serva de Deus. Algumas pessoas em momento de sofrimento dizem Deus não existe, começam a acusar a Deus, começam a se tornar ateu em prática e dizer Deus não existe porque Deus é injusto. Você precisa saber que mesmo em tempos difíceis, em tempo de julgamento, a justiça de Deus não para. Deus é um Deus de amor, irmãos. E é por isso que essa é a mensagem do livro de Apocalipse que se repete várias vezes. A justiça e a bondade de Deus. Deus ama o mundo de tal maneira. Ele não quer que ninguém pereça em julgamento, mas que tenha a vida eterna. Isso você lê no livro de Apocalipse várias vezes. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu, Senhor, só o teu nome é santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Saiba que Deus é um Deus bom. No capítulo 15 diz assim, depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. A aliança é promessa de Deus. Saíram do santuário 7 anjos com 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E eles diziam, sim, Senhor Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Verdadeiro e justos são os teus juízos. E o capítulo 19 diz, aleluia, salvação, glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Para ter esperança no mundo sofrido, o que a gente tem que fazer? Número 1, conheça Deus. Conheça Jesus, sabe quem Jesus é. Número 2, ouça o Espírito Santo. Número 3, sabe que Deus é bom e justo. Mas número 4, isso é bem prático, você precisa olhar além do aqui e agora. Se a gente pensar que a nossa vida é somente março de 2013, a gente está totalmente errado. Se a gente achar que a nossa vida é somente o que acontece em São Francisco, no Brasil, ou nas nossas cidades ao nosso redor, no presente, nós estamos totalmente todo errado. Nós temos que tirar a nossa ideia do temporal e entender o eterno, do que é terrestre e entender o celestial. E os últimos 3 capítulos de Apocalipse fazem exatamente isso. Se você está acompanhando a nossa leitura, a semana passada o rei volta. Aí os capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse tenta tirar as pessoas. Lembra que o povo estava passando por sofrimento. De que forma o Cristo ressurreto está trazendo esperança para eles? Falando assim, olha, a vida de vocês não é somente essa aqui, existe uma vida eterna. E fala sobre o céu. A gente não entende como será totalmente o céu, nem a nova Jerusalém, nem os novos céus e a nova terra, mas a Bíblia fala de um paraíso restaurado, de um mundo em que não haverá sofrimento, no mundo em que Satanás não vai perturbar mais ninguém, porque ele vai estar preso, no mundo em que Cristo vai reinar para todo sempre. Preste atenção e eu quero que você veja a descrição da cidade santa. Olha o que diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo, a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aí diz assim: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós vivemos na antiga ordem, um dia essa ordem vai passar. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito, vai terminar tudo, vai acabar. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Haverá um fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E aí você tem a descrição da Nova Jerusalém, diz que as nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, a glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que se pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí você tem uma descrição maravilhosa da Nova Jerusalém, do paraíso restaurado. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E como é que é essa cura das nações? Não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará da cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O livro de Apocalipse termina com essas frases, e essa é a última parte do livro de Apocalipse, os últimos 2 versículos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E o que o livro fez agora, tirou a gente do presente e nos levou para o futuro. Tirou do terrestre e nos levou para o céu. Você quer ter esperança? Você quer ter certeza que você não tem que ter medo da grande tribulação? Conheça Jesus, ouça o Espírito Santo, saiba quem Deus é e olhe para o futuro, para aquilo que Deus guardou para nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu pedi que você, por um minuto, fechasse seus olhos, porque nós chegamos no final de uma revelação tremenda. E essa manhã, quando eu orava lá em casa, antes de meditar na palavra, por volta de 6 e pouco da manhã, eu orei o que eu pedi que vocês orassem: que os olhos estivessem abertos, ouvidos abertos, mente aberta e coração aberto. Tão certo como você está ouvindo a minha voz, aqui na igreja e através da internet, um dia essa grande tribulação acontecerá. Ainda não estamos nela, mas eu creio que brevemente esses 7 anos iniciarão sobre a face da terra. Só terá proteção o povo de Deus, e todos nós podemos fazer parte desse povo. E se há alguém aqui que não tem essa certeza absoluta, você pode sair daqui com essa certeza. Tudo que você tem que fazer é dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, cobre-me com teu sangue, fortalece-me, enche-me da tua graça, enche-me do teu poder. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, se há alguém aqui que não te conhece ainda, eu quero te pedir que tu possas vir sobre eles de uma forma poderosa, Senhor, que tu possas dar a eles a certeza de salvação que só tu tens para dar. Que as pessoas que estão em casa possam sair daqui sabendo que o Senhor Deus é o Deus que nos protege e nos guarda. Eu não vou pedir que ninguém levante a sua mão,
Mas se houver uma pessoa aqui nesta manhã que ainda não conhece Jesus, não tem certeza absoluta da provisão que Ele tem para você, eu oro que você nessa manhã faça uma decisão para Cristo. Quando terminar o culto, eu vou estar aqui na frente por alguns minutos, eu e o pastor Max, e eu vou pedir que você venha ou a mim ou a ele. Pastor Milson também está aqui, pastor Soares, um dos 4 pastores, e nós vamos estar aqui na frente por alguns minutos para orar por você. Se você não tem certeza absoluta da tua salvação, que você está pronto para passar por esse tempo se for necessário, porque Deus vai te guardar e você sabe que você pertence à família de Deus. Mas se por alguma razão você não tiver certeza, não saia daqui sem essa certeza, porque a gente vai orar por você. Nesse momento eu quero que todos fiquem de pé, porque eu quero terminar com esse cântico. Eu pedi ao Fernando que terminasse com esse terceiro cântico que nós cantamos. É um hino que fala da confiança em Deus. E ao chegar no fim de Apocalipse, nós saímos daqui com esperança, sabendo que nós somos parte do povo de Deus, guardado por Ele, e que vai reinar com Ele para sempre. E por isso então, em conclusão dessa série, eu queria que a gente cantasse esse hino juntos.